Oi, gente, tudo bom? Sou eu aqui mais uma vez no canal da Mentorando e hoje eu vou contar um pouco pra vocês sobre a minha experiência no vestibular. Um dos fatos é que eu decidi não prestar o vestibular no final do ano. Eu tava estudando, mas eu falei, não vou prestar. Por questões pessoais, eu queria um semestre sabático, mais ou menos assim, só que não foi sabático porque eu continuei estudando. Então, foi mais ou menos no final do ano, eu não prestei, e aí tive o semestre e fui prestar no meio do ano. Então, isso é um fato. E o que aconteceu? Nesse meio ano, eu tinha uma rotina de como eu ia estudar, mais ou menos, para o vestibular. Então, assim, gente, uma coisa que é muito importante é que vocês tenham um tempo livre nessa época. Se você for tomar a mesma decisão que eu geralmente estudava da tarde pra noite. Durante a manhã eu fazia coisas que eu gostava, por exemplo, se você for tirar também um semestre sabático, faça coisas que você gosta, não fica só bitolado no vestibular, faça coisas que vai fazer bem pra você. Então, eu geralmente, tipo, eu voltei a fazer piano e, sei lá, ia pro parque, fazia várias coisas. E à tarde e no final da tarde, geralmente à noite eu focava. Eu tinha aulas à noite, então à tarde o meu modo de estudo era fazendo questões. Eu vou contar um pouquinho mais ou menos como funcionava. E final de semana eu dificilmente estudava. Eu vou contar um pouquinho mais ou menos. Então, em segunda a sexta eu tinha aulas à noite, das 6 às 10. E às vezes eu pegava os horários da tarde ali, 3 da tarde até 6, pra fazer questões. E o que eu recomendo é que vocês tenham esse horário fixo. Tipo, se vai ser de manhã, se vai ser à tarde, se vai ser à noite, mas tenha um horário fixo, porque você mantém uma certa constância. Porque como você não tá necessariamente, enfim, dependendo de onde você estiver fazendo, você não tá necessariamente minhas aulas eram online. Vamos supor que você tem aula online também. Você não tá indo para um lugar, você não tá fazendo, mas as minhas aulas eram ao vivo, né? Então isso já ajudava. Então tenham coisas que vão estimular vocês a terem horários fixos. Por quê? Porque isso vai ajudar numa certa constância. O que eu percebo é que para estudar para o vestibular, você precisa, ou qualquer coisa, você precisa de uma certa constância. Então, acho que constância é a palavra-chave aqui. E geralmente era à noite, tarde e noite. E assim, as matérias que eu concentrei mais esforços foram matemática e português. E a redação. Mas assim, quando eu fiz, a gente teve história e as matérias de humanidades também pro curso que eu fiz. Então, assim, vocês estudem, mas pra mim essa eram matérias assim que eu estudava, eu gostava, eu lia, eu tinha aulas sobre, mas eu realmente não concentrei esforços, porque eu acho que o que era mais importante era matemática e português, que eu acho que também tem uma porcentagem maior de nota, de peso no seu vestibular. Então, concentre esforços, por exemplo. Concentre esforços na matemática básica. O INSPER, ele segue aquele mesmo estilo do Enem, de você acertar questões básicas e, tipo, isso vai ser bom pra você. Se você errar questões básicas, isso vai ser, de certa forma, penalizado. Então, matemática básica, você tem que fechar. Até porque a minha prova foi mais ou menos, do INSPER foi mais ou menos matemática básica. Isso você tem que fechar. E português também. Português é o básico ali do português. Interpretação, sabe, leituras e etc. Isso é a chave do português. A chave do português é a interpretação. Não vai ser cobrada coisas tão conteudistas. Você precisa saber interpretar. E, tipo, eu acho que o vestibular do INSPER, ele é um vestibular que você precisa saber o básico bem feito. Uma coisa que eu sempre falo, é o básico bem feito. E você chega nos lugares, tipo,
Se você souber como funciona cada partezinha pequena, o básico ali, você vai conseguir se desenvolver, você vai conseguir fazer uma boa prova e tirar uma nota ok, que vai fazer você passar da primeira fase e pra segunda. Então, assim, eu concentrei muito esforço, retomando, eu concentrei muito esforço na matemática básica e interpretação de texto. E assim, a redação também é na primeira fase, pelo menos o meu vestibular foi na primeira fase, e eu concentrei esforços na redação também. Eu geralmente praticava, assim, uma redação por semana, mais ou menos, mas assim, às vezes eu não construía a redação inteira, eu praticava, tipo, a minha argumentação. Será que eu consigo argumentar escritas sobre esse tema? E aí eu praticava, às vezes, partes do texto, não necessariamente a redação inteira, porque, poxa, eu tinha ali fevereiro a julho, maio, junho, se eu não me engano, minha primeira fase foi em junho. Eu tinha mais ou menos ali, tipo, 4 meses, então eu tinha um certo tempo. Se você não tem, se você tá, tipo, 2 meses, pratica sim, sempre, pratica, tipo, toda semana. Mas isso, a forma como você estuda vai depender muito do tempo que você tem. Eu tinha muito tempo, então pra mim era viável estudar, tipo, espaçado, ter calma. Eu estudava só um horário do dia. Tipo, se você tá começando assim, vamos supor que eu agora seja, tipo, março e a prova, vamos supor que seja em junho. Você tem um mês, você estuda o dia inteiro, velho. Tipo assim, você curtiu o resto do tempo, você decidiu fazer agora, estuda o dia inteiro. E se, tipo, agora eu estou gravando esse vídeo em outubro. Se você, tipo, vai fazer a prova agora, eu acho que é novembro, que vai ser a primeira fase agora, mano, estuda o dia inteiro. Então vai depender do tempo que você tem. E faz muita questão. E assim, importante é que se você tiver pouco tempo, mais importante é você, eu tenho esse conhecimento, comece a fazer questão. Que é um dos pontos que eu vou falar agora, que eu fiz provas antigas. E assim, eu geralmente focava em português e matemática, tipo, provas antigas de português e matemática, assim, matemática, assim, forte mesmo, pesado, e português também, e eu acho que foi isso que levantou minha nota bastante na primeira fase, assim, eu tive até uma nota ok para a primeira fase, alta até, considerada alta, então eu acho que focar nisso, e eu fazer provas. O INSPER tinha no site dele, algumas provas. Tipo, eu não sei se ainda tem, mas na minha época tinha disponível de quando as provas eram no papel. Eu não sei se isso ainda existe, mas essas provas me ajudaram muito. E assim, eu fazia assim como treinamento, tipo, sei lá, às vezes à tarde eu, vou estudar alguma coisa. Me concentrava ali das 3 às 5, vou estudar, fazer essa prova, fazer várias questões. E aí eu descansava e à noite eu tinha aula. E assim, nas aulas que eu tinha, e se você for usar algum recurso de aula, alguma coisa, eu me concentrava muito na aula. Muito, muito, muito mesmo. Tipo, a aula começava, assim, era aula online. Eu abria minha câmera e eu ficava 100%. E eu abria minha câmera justamente pra ficar 100% lá. Porque, cara, você precisa focar, tipo... aquilo que eu falei no começo sobre constância é muito sobre isso. Você precisa ter um período do seu dia que você vai focar e ser constante naquele estudo. Você não precisa, tipo, estudar necessariamente o dia inteiro se você tem um certo espaço de tempo. Você só precisa ser minimamente constante. Agora eu vou falar um pouco sobre o dia do meu vestibular. Eu não sou de São Paulo e o INSPER, ele faz vestibular em várias cidades. Eu ia fazer o meu vestibular em Fortaleza. Assim, como eu me preparei? Eu tentei comer normal, eu tentei ficar, tipo, não fazer nada de diferente. Eu confesso que, como a gente ia fazer a primeira fase, eu tava com uma amiga, a gente ia fazer a primeira fase num hotel que fica em frente à beira-mar.
E aí a gente comeu na praia, a prova era à tarde e foi fazer a prova. Assim, não recomendo, que eu confesso que eu peguei um pouco de sol, eu fiquei assim com uma dorzinha de cabeça. Mas ocorreu tudo bem, assim, eu levei um lanchinho, eu tava bem calma, mas eu acho que é importante você controlar o seu tempo de prova, assim. Eu perdi muito tempo na redação. Eu acho que eu perdi muito tempo na redação, isso porque eu queria fazer uma redação muito boa, só que eu acho que nem era o foco ali. Você tem que se concentrar mesmo nas questões também. Não que você não faça uma redação boa, mas equilibre o seu tempo. Saiba como equilibrar o seu tempo. E uma das coisas que é muito bom vocês treinarem fazer prova mesmo. Que foi uma das coisas que eu não fiz. Tipo, eu fiz provas antigas, mas eu não treinei assim tempo de prova, concentração de prova, assim, eu não treinei isso. Acho que é muito importante treinar. E o que eu achei um pouco do que eu achei sobre a primeira fase é que na real é bem tranquila. Quando eu fui fazer, era a minha primeira vez fazendo, então assim, eu não precisei no final do ano e assim, era a minha primeira vez e já deu certo, né? Já passei direto. Mas é muito tranquila se você... Aquilo que eu falei, se você sabe o básico, vai ser muito tranquila. Não é um vestibular com muitas dificuldades, com muitas, sabe, pegadinhas, talvez. Não, é um vestibular pra você ser honesto, mostrar que você aprendeu ali o básico daquele ciclo de fundamental e médio. E geralmente vai dar tudo certo, assim. Eu acho que a única ressalva que eu tenho é controle de tempo mesmo. Eu acho que é muito importante você treinar a fazer simulado mesmo, sabe? Porque aí você aprende a controlar tempo de prova, que isso vai te deixar mais na frente, assim. Eu acho que... Eu vi que tinha pessoas... Porque a gente fez a prova, assim, com várias pessoas, assim, do lado com notebooks, né? Eu vi que teve pessoas que, assim, eu acho que controlaram muito bem o tempo delas, fizeram a redação super rápido e já, tipo, continuaram a prova normalmente. Então, é a única ressalva que eu tenho, mas no mais, o vestibular é super tranquilo e vai dar tudo certo, gente. Confiem. E por hoje é isso. Acompanhem se vocês gostaram muito do vídeo, curtam. E a gente se vê no próximo.